Se você analisar, nós temos o dízimo no direito natural. O dízimo nasce no direito natural. A prática do dízimo não era só israelita, gente. E aqui ainda não tinha Israel. Aqui ainda não tinha Israel. Primeiro que Abraão não era israelita. Abraão era do outro lado do rio. É só isso que ele era. A nação de Israel vai nascer com Jacó. As 12 tribos de Israel se formam com quem? Com Jacó. Depois é que Deus vai colocá-los dentro da ali. Pronto, 500 anos depois, não é isso? É que vem a lei, é que vem tudo. Então prestem bem atenção uma coisa. Você tem que analisar que o dízimo que Abraão vai dar, o dízimo que Jacó vai dar, não é do tempo da lei. É um dízimo natural. Por que Abraão deu dízimo para Melquisedeque? Alguém vai dizer assim: o dízimo de Abraão para Melquisedeque era um imposto. Não, senhores, porque ainda não tinha estado estabelecido, eram pequenas cidades. No demais, o texto mostra a espiritualidade. O próprio Melquisedeque diz: o teu Deus, o nosso Deus, ele deu vitória. Não é assim? Ele foi quem te deu a vitória. Ora, o dízimo que Abraão dá para Melquisedeque era um dízimo religioso. Você precisa entender isso. Olha para cá, os que negam dízimos, que são contra dízimo. Abraão vai dar um dízimo antes ou seja, Levi, que está no ombro de Abraão, vai dar dízimo. Ok? Então você tem uma prática totalmente diferente. Por isso que eu comecei aqui falando da ordem de Melquisedeque. Ou seja, a ordem de Melquisedeque aqui era de um sacerdócio superior. Porque Jesus não vai ser da ordem de Arão. Por que ele não vai ser da ordem de Arão? Porque ele era da tribo de Judá, não era da tribo dos levitas. Ou seja, quebrou todo o padrão. Então, esse dízimo que que Abraão vai dar para Melquisedeque, era um dízimo religioso. E por que Abraão tinha essa ideia do dízimo, se não tinha lei? E por que Jacó, você tem que ler o texto bíblico assim, e por que Jacó prometeu dar para Deus o dízimo? Se ninguém estava cobrando dízimo para ele. Olha aqui, ó. Maassé, digam comigo, Maassé, decatas, vamos lá? Decatas, aqui está no acusativo plural. O que você tem aqui? Dízimos, que aparece lá em Hebreus, e aqui você tem Maassé, que na verdade está falando de dízimo como a 10ª parte. O primeiro homem a dar oferta na Bíblia, quem foi? Abel, Gênesis 4:4. E ele fez isso de modo livre. A oferta não tinha nada pronto, o dízimo estava aqui, a 10ª parte. Ok? Então, prestem bem atenção, que quando Abraão vem dar o dízimo, ele dá como gratidão. Por que ele dá como gratidão? Fala aí, por que ele dá? Rapidinho, vamos lá para a gente pela fechar. Vitória que ele recebeu de Deus, ele reconheceu. Pronto, ele reconheceu a vitória e ele deu o dízimo. Melquisedeque cobrou? Não. Melquisedeque foi buscar na casa dele? Não. Melquisedeque foi pregar de púlpito? Não. Porque tem pastor que ele é o seguinte, ele vai na casa do membro, aí já é loucura por dinheiro. Vá atrás de dízimo na casa do membro. Não, senhor. Pronto, se o membro é consciente das contribuições, dízimos e ofertas, ele traz para a casa de Deus e coloca na obra de Deus. Pastor não é para andar na casa de ninguém atrás de dízimo. Não é funcionário. Vamos lá. Então, tem um outro dízimo que era imposto. Me parece que é 1 Samuel 8. Não sei se nós colocamos aqui, pastor. Não, mas é 1 Samuel. Tem um dízimo como imposto. Como eles diziam como imposto? Aí sim, no período da monarquia. Como eles rejeitaram Samuel, Deus disse: dê para eles um rei, e eles vão pagar impostos para a 10ª parte. Lá é um dízimo o quê? De imposto. Então nós temos o dízimo natural, nós temos o dízimo religioso, nós temos o dízimo como imposto. Você precisa entender isso. Quem foi que mandou Jacó fazer a promessa de dar o dízimo? Tinha pastor lá? Tinha dirigente de congregação? Foi uma coisa que nasceu no coração? Que era para ser porque o dízimo é uma coisa certa. A oferta você dá o tanto que você quiser. Mas vamos lá. Eu coloquei isso aí, pastor. Deixa eu ver aqui, porque aí os que estão na internet, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu encontro. 1 Samuel, pastor, 18, verso 15 e 17. Vê bem aí rapidinho.
se você encontra. Rapidinho, vai lá. 1 Samuel 18. Pronto, nós vamos correr aqui para a gente fechar. Sim. Bora. 1 Samuel 18. Vendo então Saul. 1 Samuel 18. 18, 15 a 17. Aliás, 8. 8. Vai. Como é que diz? 8, 15 a 17. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Esse dízimo aí era para quem? Para os eunucos e criados. Que trabalhava onde? Trabalhava na vinha, né? Trabalhava na fazenda, palácio. no palácio. Que ia trabalhar onde? No palácio, que ia servir ao rei. Então, 10ª parte ele daria para fazer o quê? Para pagar os funcionários. Entenderam como é que é? Para as despesas. Eles não queriam rei? Porque antigamente ele dava o dízimo para o Senhor. Mas como eles agora fugiram, então eles dariam agora tanto para os levitas e como também dariam para... Pronto, completa a leitura. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens, olha aí, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, olha, e vós lhe servireis de criados. Pronto, então você está vendo aí que esse dízimo aí é o mesminho de Jacó? É o mesminho de Melquisedeque? Não, esse dízimo aqui é um dízimo de tributo. Tem nada a ver com o dízimo dos levitas. Nada. Possui o viés da obrigação, né, pastor? Esse aí é o viés da obrigação. Porque eles não pediram rei. Então agora eles teriam que manter o rei. E o rei ia ser sustentado de onde? Pronto. Tinha que ser sustentado pelo povo. Eles não pediram rei? Pronto. Em contrapartida, o rei daria a proteção, daria o exército. Era um imposto. Ia manter. Esse é o dízimo imposto. Não tem nada a ver com o dízimo de Jacó e nem nada a ver com o dízimo. Aqueles dízimos ali era dízimo de quê? De gratidão. Ok? Então, o Velho Testamento vai ser fechado com Esdras. E aí você tem Neemias. Lê bem aí Neemias 13, 4. Vê aí Neemias. O dízimo aí, ele volta a ser 13, 4. Para os levitas e os sacerdotes. Vamos lá. 13, 4, pastor? Isso. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que Isso. presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, Sim. se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma grande câmara, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros. Pronto, é bem o que eu quero. O Velho Testamento vai ser encerrado com o dízimo voltando para o centro. Como? Os levitas terão o mesmo direito que a Bíblia lá no Velho Testamento já falava. Entenderam? Então você precisa atentar para isso aqui, ok? Nós temos que analisar essas questões. Então, quando a gente fala sobre essa questão da sutileza contra essa prática da mordomia cristã, nós queremos dizer que o dízimo, ele vem antes da lei. Olha para cá que eu vou dizer uma coisa para vocês. As 5 coisas que eu quero rapidamente, não coloquei aqui, mas eu quero que você saiba. Em primeiro lugar, eu anotei aqui só para que você entenda. Quando você olha para o dízimo, você tem a definição que eu já fiz aqui, ok? Como foi que o dízimo surgiu? De modo natural, da própria pessoa. Não é assim? O dízimo no Antigo Testamento, ele vem antes da lei. Você tem aí Abraão dando dízimo para capítulo 14, verso 20 de Gênesis. Depois você tem Jacó fazendo a promessa do dízimo, ok? Isso aqui foi antes ou depois da lei? Foi antes da lei. Aí